Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo você vai aprender a criar blocos, né? Então, esses desenhos que a gente pega pronto, você pode transformar algum desenho que você tenha feito em um bloco. Ou você pode também criar um bloco de vários blocos. Bom, nós temos aqui três maneiras de criar blocos, né? Três maneiras muito interessantes. A primeira, wblock é o comando. Nós podemos usar o wblock para criar blocos externos e internos. O que são blocos externos e internos? Os blocos externos são aqueles que ficam armazenados fora do arquivo, então num HD, numa pendrive, etc. São blocos externos. São arquivos de desenho do AutoCAD também com extensão DWG. Os blocos internos são os blocos que ficam na lista quando nós vamos inserir um bloco, existem blocos na lista. Esses blocos na lista estão armazenados na memória do arquivo, são chamados de blocos internos, tá ok? E os externos, por não estarem na lista, né, ou eles são acessados através do browse e você busca eles lá numa pasta. Bom, os blocos internos, o comando make block cria somente blocos internos, ou seja, ele vai criar somente os blocos na lista, na memória do arquivo, para você utilizar internamente, né? E o Ctrl Shift V é uma forma de. Existe o comando copiar e colar, então o Ctrl Shift V é uma forma de colar transformando aquilo que você copiou ou recortou em bloco. Vamos ver na prática? Bom, então vamos começar pelo wblock. Por exemplo, eu vou tirar uma cópia dessa mesa com as cadeiras e nós vamos transformar essa porta em um bloco. Eu também vou tirar uma cópia dessas duas portas. Nós vamos transformar essas duas portas em um bloco. Então, elas já são blocos, inclusive, mas nós podemos criar um bloco de blocos, né? Não faz sentido criar um bloco de um bloco só. Criar dois blocos para um objeto só não faz sentido. Mas criar bloco de blocos faz sentido, né? Bom, a primeira coisa que a gente faz quando vai criar um bloco é definir a unidade dele, né? Então, por exemplo, a ideia é o seguinte: a ideia da organização ideal é a seguinte: nós estamos trabalhando em centímetros, né? Você vai entender isso mais para frente, inclusive que não existe como definir a unidade de trabalho no AutoCAD, não tem como definir se você está trabalhando em milímetro, centímetro ou metro, por exemplo, mas a gente tem como, por exemplo, se eu digitei 20 para essa parede, quer dizer que eu estou trabalhando em centímetro, na escala 1:1 em centímetro, ok? Por enquanto, basta entender isso. Então, se eu estou trabalhando em centímetro, ao criar um bloco que foi feito em centímetro, é organizado que eu entre no comando units, né? Vou até deixar escrito aqui, olha. É, faz parte de uma boa organização, de uma boa forma de trabalhar, que eu entre no comando units, o N, enter, né? E defina aqui a unidade de inserção de blocos. Eu estou trabalhando em centímetro, então eu vou criar um bloco que foi feito em centímetro, né? Se eu criar em milímetro, eu estou desorganizado. Essa desorganização, vocês já devem ter percebido, ela acontece naturalmente aí no mercado. Inclusive, nós aqui no curso utilizamos blocos, mesmo trabalhando em centímetro, nós utilizamos muitos blocos que foram desenhados em centímetro e criados em milímetro, porque quem criou e disponibilizou na internet não teve esta organização aqui. Tudo bem, funciona também, mesmo de forma desorganizada. Mas vamos fazer o ideal. O ideal é que, se estamos trabalhando em centímetro, se o bloco foi desenhado em centímetro, nós vamos
definir o units em centímetro também. Ok. E na hora de criar o bloco, ele vai ser criado em centímetro. Então, W Enter abre essa janela aqui de criação do bloco. A janela do Write Block é o W Block. E nós temos aqui que nós vamos criar um bloco a partir de objetos e não de outro bloco ou do desenho inteiro. Eu vou criar a partir de objetos que já estão, a unidade já está definida como centímetro, ou seja, ele já buscou a informação lá no units, né? Uma certa inteligência aí do programa, um link que eles criaram automaticamente para automatizar isso e a gente não esquecer de, de trocar a unidade aqui dentro. Aqui, nesses três pontos, é onde eu defino onde eu vou salvar o bloco. Então eu vou lá na minha pasta, né, eu venho aqui na minha pasta e vou salvar o bloco da nossa aula. E vou deixá-lo com a extensão DWG, tá ok? E vou chamá-lo de mesa com quatro cadeiras, mesa quatro cadeiras. O nome você, à vontade, o nome que vocês desejarem. O pick point significa que você pode definir por onde vai segurar o bloco ao inserir no seu projeto. Então, é uma questão de bom senso. Eu acho que o centro da circunferência é um ótimo local. Lembrando que se o centro não aparecer, é só passar o mouse pela borda e clicar aqui. E aqui em Select Objetos, você clica e seleciona todo o desenho que pertence a esse bloco. Se eu deixar a primeira opção marcada, ele vai criar o bloco lá na minha pasta e o desenho continua sendo um desenho e não se transforma em bloco. Continua sendo um círculo, uma circunferência e quatro polilinhas. Se eu falo que vou deletar o desenho da tela, ele cria o bloco lá na minha pasta e ele deleta esse desenho da tela. Se eu falo que eu quero converter esse desenho, transformar esse desenho em bloco, ele cria, além de criar o bloco lá na minha pasta, que é o bloco externo, ele vai transformar este desenho em bloco também na tela, e ao transformar este desenho em bloco, ele cria automaticamente o bloco interno, né? O bloco não pode existir na tela do AutoCAD sem existir na memória do arquivo. Então é com essa opção do meio que o WBlock cria blocos externos, cria o bloco externo e o interno também. Tudo bem? Então, essa é a configuração que a gente faz, dá OK. Este desenho está, este bloco foi criado em centímetro e ele é um bloco. Esse desenho não é mais uma circunferência e quatro polilinhas. Ele é agora um bloco com ponto de inserção no centro da circunferência, como nós determinamos no pick point. Vamos fazer de novo? WBlock já está em centímetro. Eu vou salvar lá na minha pasta. Vou chamar aqui de porta dupla de 70, extensão DWG, normal. Vou selecionar aqui as duas portas. Vou definir o pick point aonde eu achar que seja mais interessante. Pode ser o meio, pode ser o canto. Vamos dar uma olhada no nosso desenho, olha só. Aonde seria mais fácil inserir este bloco da porta dupla neste vão aqui? Seria no canto, certo? Ou à esquerda ou à direita. Então, voltando aqui, eu vou escolher um dos dois cantos aqui, uma das duas extremidades. Objeto e pronto, né? Eu criei a partir desses objetos aqui.
Não preciso marcar bloco, não. Ok. Aqueles dois blocos de porta de 70 viraram um único bloco com ponto de inserção aqui à esquerda. Tranquilo? Lembrando que ao criar o WBlock, a opção converter para bloco estava marcada. Isso quer dizer que ele criou o bloco interno também. Vamos conferir? E Enter, nós temos aqui a porta dupla de 70 e nós temos a mesa com 4 cadeiras. E ao inserir qualquer um deles, foi criado em centímetro e o units está configurado em centímetro também. Então não há diferença de unidade. Por isso o fator de escala é igual a 1. Ao inserir, ele chega na escala certinha, porque o units continua em centímetro, ele foi criado em centímetro, está tudo perfeito. E aí é só definir aqui a escala igual a 1 e a rotação à vontade. Tranquilo? Bom, no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar extenso demais, eu vou falar sobre o Make Block. Até lá!